Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos a uma nova série aqui no canal, que são os diários diretamente aqui da Nicarágua. Esse é o nosso primeiro episódio, estamos diretamente aqui da Taboliza número 1, que está na cidade de Esteli, é a fábrica da oliva aqui em Esteli, uma das unidades. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como foi o nosso primeiro dia. Acomode-se em sua poltrona e vem com a gente, porque essa série está super especial. Mas antes de continuarmos, diretor, roda a vinheta para nós. Bom, vinheta rolada, aquela coisa toda, tá chegando agora, é um inscrito. Se é um inscrito, já compartilha com os amiguinhos e amiguinhas. Se não é inscrito, se inscreva, porque agora é a hora para acompanhar essa série super especial, diretamente aqui da Nicarágua, para levar conteúdo para todos vocês. Certo ou não? Meu querido Arthur, que dias! Que dias espetaculares, essa imersão aqui na Nicarágua, uma experiência única. Sim, é legal, porque como nós estamos aqui bem focados em cada marca, nós vamos ter visita em 4 marcas diferentes aqui na Nicarágua, começando com oliva. E é legal porque a gente começa o primeiro dia já falando de genética com Dom Vivaldo, que desenvolveu várias sementes, aprimorou a parte genética. Sim. E esse aprimoramento é super importante e ele falou um pouquinho disso pra gente, né, Arthur? Sim, as 2 variedades principais aí que ele destacou, o HD1 e o HD8, né? Sim, que é o que eles estão usando mais hoje em dia, né? Que é um trabalho que ele fez, que criou essas variedades que ele chama de androstéreis, né? Sim. Eles são variedades que você pode distribuir essa semente, ela vai ser plantada, mas a planta não se reproduz. Sim. Isso é uma segurança do material genético que foi desenvolvido com muitos anos de trabalho e que surpreende de cara você chegar e ver o processo que nós vimos. Sim. Das cápsulas aí que são abertas, são separadas. Eu acho que surpreendeu muito a nós, né? Sim. Alguns detalhes que nós vimos da limpeza. A separação, cara, é muito minucioso, porque nessa bandeja que vocês estão vendo as imagens aí, há, sei lá, milhões de sementes. Sim. E aí é feita essa limpeza minuciosa com uma colher, retirando impurezas para deixar só as sementes. É muito meticuloso. Sim, impressionante. Né? O cuidado que é o início de tudo ali da oliva, né? Uhum. Então, surpreendente, Dom Vivaldo, uma bagagem maravilhosa e nos recebeu assim de uma maneira muito especial. Sim, muito, de verdade. O Dom Vivaldo ele vem de Cuba, está aqui na Nicarágua há algum tempo também, vem aprimorando essa parte genética, que é justamente para que no solo, em terra, essa semente produza bons tabacos e não estejam tão suscetíveis a pragas, a doenças. Então esses melhoramentos não são para sabor, ao contrário do que muita gente até fala por aí. Esses aprimoramentos são principalmente para melhoria no plantio, né, Arthur? Ele mencionou 2, no caso, doenças, né? Porque a parte de campo você tem a parte de pragas, né? Que são danos causados por insetos, e a parte de doenças são micro-organismos, bactérias ou fungos que afetam a planta, né? Sim. Ele mencionou a pata negra e o mofo azul como principal foco das doenças, são 2 doenças muito sérias para se proteger e controlar. Então, o trabalho de desenvolvimento genético basicamente visa essa resistência da planta à doença e também ao ataque de algumas pragas, né? Sim. Além de tamanho de folha, qualidade da folha, mas o sabor é um ponto depois que vai ser testado numa outra etapa, né? Sim, exatamente. É da parte de fermentação que vocês vão ver no segundo vídeo que nós vamos estar falando aqui também. E é legal porque toda essa parte de plantio, eles têm o próprio laboratório que faz testes de solo, de planta, para saber se está tudo bem, o que mais precisa ser aplicado no solo de repente, para que exista uma melhoria, tudo isso na parte de mudas ainda, né? Sim. Então é tudo muito no detalhe, e a gente pode ver isso de perto, acompanhando esse processo, diretamente com as pessoas que fazem tudo isso na fazenda, né, Arthur? Sim, essa parte do
desse controle que é feito, essas avaliações, testes, que são feitos durante toda a etapa de campo, basicamente desde a sementeira até o ponto que a folha é colhida, e depois, após a colheita, também são feitos alguns testes. Sim. Me lembrou um pouquinho minha fase de agrônomo. Né? Para quem não sabe, o Arthur tem formação em agronomia. E ver o laboratório de análise que eles têm, o cuidado que eles têm para que isso se reflita em qualidade, em consistência ao longo de todo o processo. Quer dizer, se trabalha muito preventivamente também para correção de problemas, né? E essa avaliação da planta durante a fase de campo, ela vai permitir que você faça algumas correções depois na fase de cura e de fermentação. Exato. E um ponto que é muito interessante, bom, primeiro que a gente viu vários testes acontecendo aqui, né? Eles vêm testando, desenvolvendo muita coisa aqui. Todo o tempo eles estão mexendo, modificando e testando coisas novas. Uma coisa que eu acho bem interessante, que é tudo para que se mantenha a uniformidade. Aqui na Oliva, eu creio que se a gente for definir ela em poucas palavras, é padrão, tecnologia e uniformidade. Sim. Eu acho que são essas 3 palavras que mais representam a Oliva. Até o detalhe de você fazer a poda de mudas, para que todas elas estejam do mesmo tamanho. Eu de verdade não tinha visto isso ainda. Pode até ser que em outros lugares isso aconteça, mas eu não havia visto. E aqui a gente viu isso, e isso refletido já no campo, com as plantas grandes. Eu nunca tinha visto isso, essa parte de uniformizar as mudas, né? Bastante interessante também, e você vê no campo também como isso faz diferença, e você percebe uma, vamos chamar assim, de obsessão pelo detalhe e pela qualidade. Sim. Tanto no campo, quando a gente estava fazendo esse deslocamento do sementário para a parte de cura, e essa é uma questão que nós vamos falar já, cura, secagem, enfim. Dentro da caminhonete, assim, nós passávamos a plantação, a gente não vê uma planta sequer se destacando, assim. São todas elas da mesma altura. É impressionante, cara. Isso impressiona, porque é um nível de detalhe que é tudo para que se mantenha realmente a uniformidade na produção. Sim. E isso a gente pode ver na casa de cura, porque para muitas pessoas a palavra secagem é incorreta. Inclusive foi nos corrigido isso aqui, né? Porque quando falamos casa de secagem, aqui na Oliva eles dizem que não, aqui na Oliva é casa de cura, porque secagem é uma coisa, cura é outra. A partir daí já começa a fermentação praticamente, né? Sim, esse ponto da cura versus a secagem, né? Se você pega uma literatura mais especializada, uma matéria mais especializada, normalmente a referência de cura aparece, né? Sim. E num dia a dia as pessoas falam mais em secagem, algumas por simplificação e outras talvez por um não entendimento de todo o processo. Por desconhecimento. Né? Sim. Grosseiramente, você secar alguma coisa é você tirar a água. Porém, a cura do tabaco, você além de fazer com que ele perca a água, existem outras reações químicas que a folha estão acontecendo na folha, que vão se refletir também em sabor e aroma lá no final, no charuto pronto. Então, esse termo cura, ela envolve muita coisa além do só retirar a água. Exato, e nós podemos observar, foi muito interessante porque nós tivemos um dia normal para eles aqui, acompanhamos todos os processos em um dia normal deles. Eles não mudaram o cronograma deles para nos atender, não. Nós que estávamos com ele durante um dia, com eles, né, durante um dia normal de trabalho. A gente pôde acompanhar de uma maneira mais real, quer dizer, o que está acontecendo, de fato, é o que acontece. Os problemas que estão acontecendo, os testes que estão sendo feitos, podemos ver. Eu nunca havia visto pessoalmente, literatura, imagens, a gente acaba vendo, mas pessoalmente foi a primeira vez que nós vimos o carvão aceso ali para aquecer o ambiente. E é impressionante, porque tudo é uniforme. As cores do tabaco, porque na casa de cura não é simplesmente vamos pendurar o tabaco e largar aí para que ele atinja a sua maturidade para fermentação, o tempo correto para fermentação. Ali, a transformação das cores para chegar num ponto de uniformidade é também no detalhe, né? Sim, me chamou bastante a atenção, acho que você também ficou impressionado na primeira casa de cura que nós fomos, né? A variedade que estava sendo curada era uma das variedades do Dom Vivaldo. E a beleza dos tons de marrom das folhas, né?
gente pôde observar também claramente ali, tivemos a felicidade de ter alguns tipos de corte diferente, conforme o piso foliar, você perceber a textura da folha, né? E como isso é importante na hora de você trabalhar o blend ou entender isso para você trabalhar o tabaco da maneira correta. Exato, exato. E isso tudo se reflete no próximo vídeo que nós vamos falar sobre fermentação, cada piso foliar categorizado para que a fermentação ocorra de forma ali bem uniforme. Me impressionou a questão de uniformidade de cores. Quando bate a luz, chega a ter um tom meio avermelhado, uma coisa linda, de verdade, é muito bonito. Um outro detalhe bem importante, que era um problema que eles haviam detectado em uma das fazendas que nós estivemos, durante a cura, as folhas estavam com a parte da ponta secando mais rápido do que o meio da folha. E aí eles molhavam apenas a ponta da planta, da folha no caso, para que ela retorne a sua umidade e continue uniformemente chegando na tonalidade correta, né? Essa questão depois que nós saímos da casa de cura da White Farm, que nós fomos nas outras casas de cura, onde nós vimos esse sistema de você aumentar o calor para tirar a umidade, com os buracos, com o carvão no chão, né? Sim, é muito interessante mesmo. E ao tocar a planta, você percebe a folha, você percebe as texturas diferentes. Cada piso ele é bem distinto quando você toca a folha. Sim. Então isso é muito perceptível para a gente que não tem essa experiência do dia a dia de fazer seleção e tudo mais. É bem impressionante. Sim, né? Isso tá ligado ao tempo de secagem, né? Você tem um tempo médio porque os diferentes tipos de folha vão ter uma velocidade de secagem um pouco diferente. Se fala ali em 45, 60 dias, também por conta dessa diferença das folhas. Sim, e a gente, quando vem a Nicarágua, a gente leva tudo muito a sério. A gente gosta de fazer essa imersão profunda. Então vocês vão ver um vídeo agora de uma das mais profundas imersões que eu vi em minha vida. Dá só uma olhada. Pode continuar, se você cair, estamos gravando. Vai lá. Vai lá. Eu hundir. Eu penso que não. Isso é. Muito bom. Sí, muy bien eso, hermano. Ahora hay que bañarse. Mostra aqui o sapatinho, como é que tá, deixa eu ver. Ó. Esse vai quedar em Nicarágua. Não. Isso quer botar o pé na massa, Deus meu do céu, cara, não é possível isso. Ó o meu sujou também, ó. Essa foi uma imersão e tanto, literal. Arthur, comenta pra gente qual foi o sentimento desse momento épico que já está nos anais internetísticos aqui da Cigar 019. Primeiro, São Pedro não ajudou, mandou aquela chuva localizada justo na segunda fazenda que nós fomos. Sim. E depois a primeira sensação é de pânico total, né? Mas conta pra gente, recuperado o sapatinho? Está em processo. Está em processo, muito bom. Creio que voltará ao Brasil, creio. Senão vai virar um regalo aqui para alguém na Nicarágua. Muito bom. E é muito legal, claro, a gente faz toda essa brincadeira porque é de verdade a imersão que a gente tem feito aqui. Hoje é o terceiro dia, a gente está gravando esse vídeo que é o primeiro dia que estivemos aqui. Vamos gravar o segundo já, o terceiro já, que vocês vão ver o segundo também na sequência. Toda semana vocês vão ver essa saga aqui na Nicarágua. E é muito legal porque a gente tem um nível de detalhamento impressionante. Durante a visita à fazenda, esses processos, casa de curado, plantação, semente, uma outra questão que eles fazem muito aqui, eles não plantam, a gente viu em alguns lugares, mais precisamente eu vi isso na República Dominicana, na plantação da José Mendes, que eles fazem o plantio em solo. Aqui eles não fazem em solo, eles fazem direto no sementeiro, né? Que ali existe a terra adequada, a composição correta para que a semente já vá ali e cresça da forma que eles pretendem que isso aconteça, né? Entre aspas, você já alimenta muito bem a semente ali nas bandejas que são divididas em células
você começa de uma base muito bem feita, muito bem cuidada. Sementeiras também, impressionante. O tamanho, o gigantismo das estruturas, né? E também destacar a maneira carinhosa e receptiva que nós estamos sendo recebidos aqui, né? Sem dúvida. Portas abertas para pontos que numa visita em grupos é praticamente impossível a gente desfrutar. Sem dúvida. E até um outro ponto, até para a gente também já ir partindo para o encerramento. Uma coisa que me chama a atenção em relação à qualidade das folhas da oliva, qualquer folha que eles peguem durante o processo de cura, quando a gente pega a folha e sente a textura e tudo mais, praticamente qualquer uma delas dá para você fazer uma capa. Isso nós comentamos lá na hora que a gente estava. Impressionou a ponto de você ficar até confuso se era um tabaco de tripa. Sim. Né? E um tabaco parece um ouro, né? É uma preciosidade assim incrível. Né? Sim, e tudo isso, essa questão, como é que faz para virar capa, o que vai para capote, o que vai para miolo, vocês vão ver no segundo episódio dessa saga aqui em Terras Nicaragüenses. Continue acompanhando aí, vai ter muito conteúdo, várias marcas vamos falando aqui ao longo desses próximos meses, porque serão 10 episódios que faremos aqui, pelo menos 10 episódios. Vou falar um pouquinho de cada marca, cada processo, com muito mais detalhes aqui para vocês. Creio que começamos bem, né? Muito bem, muito bem. Vamos então para o próximo episódio na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Tem alguma dúvida de algo que nós comentamos aqui? Deixa seu comentário, que é super importante para podermos fazer esse bate-papo bem legal que acontece aqui nos comentários, certo? Bora para mais um? Tênis novo, né? Tênis novo. Tênis novo. Recupera. Esse não foi nem pra guerra ainda. Senão ia gravar descalço. Exatamente. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esperamos vocês no segundo episódio, semana que vem, aqui na Cigar 019. Certo? Um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau.